Paz e alegria de Jesus. Abra a sua Bíblia Sagrada no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 2, nós vamos ler do 11 em diante. 2:11. Efésios 2:11. A Escritura diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Imagino que os irmãos estejam sabendo que Israel está em guerra com o Irã, e com Hamas, e com Hezbollah. Está numa tripla guerra simultânea, mas atualmente a que está em mais evidência e mais intensa é com o Irã. E nesses dias, desde que essa guerra foi declarada, eu estava pensando a respeito de Israel e da nossa relação com Israel, né? É inevitável para nós pensar em Israel. A palavra, o nome de Israel aparece o tempo todo na Escritura. Então a gente que lê a Escritura todos os dias está sempre se deparando com a lembrança de Israel, e é inevitável que quando Israel se torna a notícia da vez, a gente se lembre de alguns textos. Eu lembrei desse texto. E comecei a ler esse texto, pensar nesse texto, e queria compartilhar com os irmãos muitas coisas que Deus me relembrou e me mostrou nessas leituras que eu fiz desse trecho da Escritura, não só a respeito de Israel, mas especialmente a respeito da igreja e a respeito de Cristo, que é o tema central da carta, né? Cristo como tema central, e em seguida a igreja. Mas aqui também Paulo fala de Israel, da comunidade de Israel.
Nós somos os gentios, referidos aqui como gentios. Nós não somos israelitas segundo a carne. Nós somos gentios. Não somos descendentes segundo a carne, né, de sangue, de Abraão, Isaque e Jacó. Não pertencemos etnicamente, né, genealogicamente, não pertencemos a nenhuma tribo de Israel. Nós somos o que a Escritura chama de gentios. E Paulo está escrevendo esse texto numa carta para uma igreja que não ficava perto de Israel, né? Ficava em Éfeso. Éfeso fica na atual Turquia, lá na pontinha da Turquia que dá para o Mar Egeu. Né? Você lembra da sua aula de geografia, né? Lembra quando você estudou ali Guerra do Peloponeso? Lembra? Né? Tá aquela luzinha igual o computador pesquisando assim no cérebro aí, né? Então, tem um Mar Egeu ali com a Grécia, né? Com aquele monte de ilhazinhas assim. O Mar Egeu, a Macedônia em cima da Grécia ali. Hoje a Albânia ali à esquerda. Alguns países para cá. A Bulgária logo acima. Mas naquela época não existia, né? A Albânia, a Bulgária, só existia a região da Macedônia e a Grécia. A Trácia, onde hoje ali é a ponta da Bulgária, e o que hoje nós chamamos de Turquia, naquela época era composto de certas regiões, como a Capadócia mais ao leste, que ainda existe, a região da Capadócia, a Galácia acima da Capadócia, e nomes assim que nós vemos o tempo todo ali na Escritura, especialmente no livro de Atos, aparece ali. E Éfeso está lá, naquela pontinha da atual Turquia, ali dando para o Mar Egeu, era longe, ou seja, era uma cidade, naquela época, do mundo grego. Hoje, turco, mas naquela época do mundo grego. A Grécia dominava aquela parte toda ali naquela época. E eram gentios, era uma igreja formada, em sua grande maioria, de gentios. E Paulo está escrevendo a gentios. Por isso ele se refere aos leitores assim, né? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, ou seja, vocês que estão lendo aí, gentios na carne, né? Porque ele está escrevendo para uma igreja que está nesse mundo, no mundo gentio, chamados incircuncisão, porque eles não eram circuncidados, né? Os gentios iam se convertendo, iam passando a fazer parte da igreja, compor a igreja, sem a necessidade da circuncisão, como já se tinha decidido no Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos. Mas tinha também na igreja aqueles judeus que habitavam, os judeus estavam espalhados pelo mundo da época, e quase toda grande cidade como Éfeso tinha uma sinagoga e tinha comunidades judaicas. E alguns desses judeus se convertiam, então eles deixavam a sinagoga para fazer parte da igreja. E esses são o que Paulo está dizendo aqui, aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, ainda existia nessas igrejas certos atritos entre aquele grupo de judeus, né, que se convertiam, não eram mais judeus, religiosamente falando, espiritualmente, eram cristãos, mas judeus segundo a carne, e os gentios convertidos, ainda existia certos preconceitos e certas animosidades entre eles. E às vezes um grupo colocava certos apelidos maldosos nos outros, né? Então um ficava ali acusando, você é um incircunciso, coisas desse tipo. Essa carta de Paulo aos Efésios, toda ela é, na verdade, no Novo Testamento, a maior exposição que nós temos sobre a natureza e o coração da igreja, o que é uma igreja. Efésios é literalmente uma carta escrita para nos ensinar a ser igreja. E o que Paulo está fazendo aqui é lembrar aqueles crentes
algo muito importante, né? Ele está dizendo, quando você vem lendo, portanto, lembrai-vos, ou seja, Paulo já tinha ensinado, mas eventualmente, mesmo coisas que nós já sabemos com a mente, o coração esquece, não é? Mesmo certas doutrinas, certos ensinos, certas verdades que nós sabemos, mas o coração eventualmente esquece, né? E nós precisamos relembrar o tempo todo para não permitir que outros sentimentos que não aqueles produzidos pelo Evangelho ganhem espaço no nosso coração. Então ele está pedindo para a igreja lembrar, lembrai-vos de que antes, né, outrora, vocês que eram gentios na carne, separados, né? O verso 12 ele diz, naquele tempo, que tempo? O tempo de outrora, antes da conversão. Antes da conversão, como o início do capítulo todo também vai dizer, porque do verso 1 até o verso 10, é Paulo fazendo ali a comparação do antes da conversão, antes da salvação, com o depois da salvação, né? Mortos nos pecados e agora vivificados em Cristo pela graça mediante a fé. Então, naquele tempo, é o tempo de outrora, enquanto estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, sem a salvação. Naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, portanto, separados. O interessante aqui é isso, que Paulo não diz, naquele tempo estáveis sem Cristo. Você consegue deixar o verso 12 aqui? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados, ele não diz separados da igreja. É interessante, né? Que estaria correto também, estávamos separados da igreja, mas ele diz separados da comunidade de Israel. Não é interessante como Paulo escolhe as palavras com muita sabedoria, né? Ele quer dizer, antes, quando vocês eram incrédulos, estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. O que ele vai explicar é o que é ser igreja em Cristo, em seguida. Mas ele diz que nós estávamos separados da comunidade de Israel. E estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vivíamos sem Deus no mundo, como muitos ainda vivem. Essa é a condição da grande maioria da humanidade ainda. No 13, então até o 12, ele fez a lembrança. Lembrai-vos que essa era a condição. Era assim que nós estávamos, sem Deus no mundo, sem Cristo, separados da igreja, separados da comunidade de Israel, né? Incircuncisos, mortos nos nossos pecados e delitos. Essa era a nossa condição. No 13, ele volta a falar, mas agora, ou seja, agora que estamos salvos em Cristo, que estamos em Cristo pela fé, né? Mas agora, em Cristo Jesus, nós, incluindo nós aqui, os gentios, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados do quê? Daquilo que estávamos longe. E do que estávamos longe, separados? Tanto de Cristo quanto da comunidade de Israel, da igreja, né? Então, ele diz, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo e pelo sangue de Cristo, né? Em Cristo e pelo que Ele fez, a sua obra. Porque essa primeira expressão do verso 14, eu pensei muito em pregar só sobre essa frase. Porque Ele é a nossa paz. Olha que frase essa. Porque Ele é a nossa paz. Dava para pregar só sobre isso. O que tem de crente sem paz, né? Tem crente até que chega para mim e fala, meu nome é ansiedade. Eu falo, como? Não é? Você ter períodos em que fica ansioso devido a certas circunstâncias,
é uma coisa, mas você dizer assim, meu nome é ansiedade, eu vivo ansioso. Ele é a nossa paz. É claro que aqui ele não está falando da paz interior, paz aqui não é isso, é a paz entre os dois povos. Paz aqui está dentro desse contexto, né? Paz entre os circuncisos e os incircuncisos, entre os que eram Israel e os que não eram. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Quais ambos? Dos judeus que se convertiam e dos gentios que se convertiam. De ambos fez um povo, um homem, né? E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, que era a inimizade que havia, essa inimizade foi derrubada, e foi derrubada por Cristo na cruz, né, que é o que ele diz no 15, aboliu na sua carne, na carne de Cristo na cruz, no seu corpo entregue em sacrifício, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui é o jeito de Paulo se referir àquilo que nós chamamos hoje de lei cerimonial, né? A lei na forma de ordenanças, o formato das ordenanças do Antigo Testamento, sacrifícios, rituais, ele aboliu a lei cerimonial, a lei na forma de ordenanças, não a lei moral, os princípios eternos. Esses foram cumpridos em Cristo e não abolidos. Mas a lei na forma de ordenanças foi abolida na sua carne, para que dos dois criasse. Porque essa lei precisava ser abolida mesmo, para que os gentios pudessem fazer parte, os gentios que não tinham essas ordenanças, que não tinham participado, né, de todas as leis rituais, não tinham sido circuncidados, nunca tinham ido a Jerusalém, nunca tinham participado de nenhuma das festas, e assim por diante, para que dos dois, ou seja, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, um novo povo, chamado de um só homem, fazendo a paz. Então, Cristo cria, a partir de judeus que se convertem e de gentios que se convertem, cria nele mesmo, em si mesmo, que é sempre por meio de Cristo e do sangue de Cristo, um novo homem, um novo povo, né? E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Paulo aqui está dizendo como aconteceu o nascimento da igreja, né? E nessa igreja não tem mais essa distinção, judeu, gentio. É um só homem, um só novo homem, né? Então, até aqui, foi isso que ele disse, até o verso 16. E ele diz, e vindo Cristo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, nós aqui, ele evangelizou a paz com Israel, né, que é o contexto aqui, e a paz também aos que estavam perto, os judeus, né? Então, Cristo pregou tanto para os judeus que se convertiam nos aceitar, e para que nós também aceitássemos aqueles que já encontramos ali, os que já estavam perto, os judeus convertidos, né? Os judeus que são igreja. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós fazemos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Paulo está dizendo que o que autentica essa unidade é o Espírito de Deus. É por meio de um só Espírito que ambos temos acesso ao mesmo Pai. Então, Paulo está aqui dizendo duas coisas importantes. Temos o mesmo Pai, mesmo aqueles que estavam longe e agora estão perto pela fé, e aqueles que já eram israelitas e estão também agregados à igreja pela fé,
temos o mesmo Pai, acesso ao mesmo Pai. E esse acesso é pelo mesmo Espírito, em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, ou seja, não somos mais, como o Antigo Testamento sempre tratava, os estrangeiros, não somos prosélitos, né? Toda vez que um estrangeiro passava a adorar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele era chamado de um prosélito, né? Então ele tinha acesso ao templo, mas só até uma parte, porque ele não era um judeu completo. Mas ele, por crer no Deus de Israel, ele tinha acesso ao pátio, né, se fosse homem, mas ele nunca teria os mesmos privilégios dos judeus. Ele era chamado de o estrangeiro que está no meio de ti, ó Israel. Havia muitas leis, inclusive, protegendo o estrangeiro. Nós não somos mais estrangeiros, né? Não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, ou seja, cidadãos juntos, cidadãos do mesmo tipo, cidadãos plenos, como alguém que recebe cidadania mesmo, né? A irmã Nadir, se eu não estou enganado, tem cidadania americana, né? Ela morou lá há muitos anos nos Estados Unidos e adquiriu a cidadania, ou seja, ela não é tratada de forma diferente de um americano, é literalmente vista pelo Estado americano, norte-americano, como uma cidadã estadunidense, com todos os direitos em pleno vigor. Então, é isso que ele está dizendo. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. E aí ele não diz concidadãos de Israel. Concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Então, nós somos a parte enxertada, né? Nós somos o enxerto. Nós fomos enxertados nessa maravilha que Deus cria em Cristo, chamada igreja, e os judeus, que eram a oliveira de Deus no Antigo Testamento, aqueles dos judeus que creem também são enxertados no mesmo corpo, sem nenhuma distinção, nesse novo homem criado em Cristo, que é a igreja. Então, nós somos uma só família. Então, quando a gente olha para o Israel, que é o Israel étnico, o Israel genealógico, os israelitas, né, que ainda compõem lá o povo de Israel, não significa que eles sejam a igreja de Deus. Não necessariamente. Há muitos israelitas, genealogicamente falando, né, etnicamente falando, que não são cristãos, que não creem em Cristo, que não estão enxertados nesse novo homem, que não fazem parte dessa família de Deus. Mas há muitos que sim, né? E nós temos muitos irmãos lá no meio daquela guerra, muitos irmãos. Isso também não significa que Deus não tenha mais nada para fazer com Israel étnico. Eu creio que ainda tem algumas coisinhas para ajustar por causa de toda a história. Como Paulo diz em Romanos capítulo 9, deles descendem os patriarcas, deles nós herdamos a Escritura, pelo menos a maior parte dela, né? E deles descende o Cristo segundo a carne. Cristo era israelita, né? De uma tribo de Israel. Então tem coisas ainda para ajustar lá, mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que foi feito por meio do sangue de Cristo em Cristo. É um povo diferente, onde não há mais distinção, nem de judeu, nem de gentio, nem de homem, nem de mulher, nem de livre, nem de escravo, né? Na linguagem da época de Paulo. Escrevendo hoje, poderíamos dizer assim, onde não há mais distinção de etnia, raça, cor ou sexo, mas há distinção espiritual, né? Essa é a única distinção que a igreja faz. Os que creem e os que não creem não fazem parte. Os que não creem não fazem parte. Então a igreja ela é inclusiva em muitos aspectos, mas não em todos.
Porque tem um aspecto que a igreja é exclusiva. Tem que crer para fazer parte. Né? Ela é inclusiva no sentido do culto, de receber nas nossas atividades. Mas ser igreja é totalmente exclusivo daquele que está em Cristo pela fé. Nos outros aspectos, né, ela é inclusiva. Todo ser humano, independente da sua condição, raça, cor, status, ele, se crer, fará parte. Então, nesse sentido, ela é inclusiva, mas espiritualmente ela é exclusiva. E Paulo agora vai dizer no verso 20 o fundamento dessa igreja e o fundamento dessa nova comunidade em Cristo. Ele diz que todo esse povo que foi criado em Cristo, chamado aqui de um novo homem, que agora é chamado aqui de família de Deus, de concidadãos dos santos, a igreja, ela tem um fundamento, como tudo precisa ter. Ela tem que estar calcada sobre algo. E no verso 20, ele diz que esta família de Deus, este povo, todos eles, os que os compõem, né, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo o próprio Cristo, né, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a base mestra desse fundamento. Então, toda a igreja, tanto de gentios convertidos como de judeus convertidos, essa nova maravilha que não distingue segundo os homens, mas distingue apenas segundo Deus, que é o aspecto espiritual, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a peça principal. Quando ele diz que está edificado sobre o fundamento, essa palavra fundamento aqui você pode simplesmente entender como sinônimo de doutrina. Edificado sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Quando nós lemos Atos, e os irmãos conhecem bem, no capítulo 2, verso 42, que vai relatar o primeiro período e a primeira experiência da igreja sem a presença física de Jesus, o relato é esse: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento. E é a primeira coisa que Lucas fala, de várias que ele vai dizer, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Mas a primeira citada é o fundamento, né? Como se ele estivesse olhando de baixo para cima. Então, toda a igreja está fundamentada, está edificada sobre o que os apóstolos e profetas ensinaram. Porque o que eles ensinaram é exatamente o que Jesus lhes revelou, seja antes pelos profetas, seja depois pelos apóstolos. Cristo não escreveu pessoalmente nenhuma letra da Escritura. Isso não é interessante? Que Jesus, mesmo sabendo escrever, e ele sabia, pode ficar certo disso, ele mesmo não redigiu nenhuma linha da Escritura, pessoalmente. Mas os apóstolos e líderes da igreja, ali que estavam colados nos apóstolos. Então, por quê? Os apóstolos, quando escrevem o que Cristo ensinou. Mesmo sendo um apóstolo escrevendo, Mateus, João, Paulo, ou aqueles que escreveram ouvindo direto deles, Marcos, Lucas, Tiago, eles escrevem exatamente, podemos dizer que tudo que eles escreveram, Cristo ensinou. Sem sombra de dúvida alguma. É seguro dizer isso. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas é exatamente sinônimo de o Evangelho de Jesus Cristo. Entendendo por Evangelho não o estilo literário, né, os 4 livros,
mas toda a Escritura. Toda a Escritura. Esse é o fundamento. A igreja se fundamenta sobre a Escritura. E ela não pode dar um passo sequer fora da Escritura, porque esse passo seria sem fundamento, né? Se dessemos qualquer passo fora da Escritura, esse passo não teria fundamento, estaria fora do Evangelho. Este é o fundamento da igreja, é o que sustenta a igreja, sendo Cristo Jesus essa pedra angular que sustenta tudo o que nós estamos dizendo. Aqui no capítulo 3, em seguida, aí, no capítulo 3, no versículo 4 e 5 do capítulo 3, Paulo volta a usar essa expressão. Ele diz assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando ledes o quê? Os escritos dele, né, de Paulo. Quando vocês leem o que eu escrevi, então vocês conseguem entender, conseguem compreender o discernimento, o meu entendimento a respeito do, ele chama aqui de mistério de Cristo. O qual, né, esse mistério de Cristo que estava em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, por isso que era mistério, estava oculto, não foi dado a conhecer. Por isso que ele está chamando de mistério, né? Como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, inspirados pelo Espírito. Então, quando ele disse lá que a igreja está fundamentada calcada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele está dizendo que a igreja está calcada sobre o mistério de Cristo que foi revelado por meio dos apóstolos e profetas, e nós temos esse fundamento, ele é perpetuamente registrado na Escritura. Por isso que Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas o fundamento nunca poderá ser destruído. Tudo pode passar, menos a Escritura, porque a Escritura é tão eterna quanto a pedra angular que o sustenta, que é Cristo. Então, o que Paulo chama de mistério de Cristo é o Evangelho. Na Velha Aliança, no Antigo Testamento, os homens não conheciam plenamente, haviam sombras, né, e pistas, vamos dizer assim, preparando os homens para receber o Evangelho, mas o Evangelho na sua plenitude, o Evangelho da graça da salvação, era um mistério que estava oculto em Cristo e foi revelado pelos santos apóstolos e profetas. Então, esse é o fundamento. O fundamento é a Escritura. E Cristo é, literalmente, a pedra angular da Escritura. Ele é aquele que faz com que a Escritura permaneça sendo o que é eternamente. Porque entre Cristo e a Escritura não há distinção. Os dois são um, tanto que a própria Escritura chama o próprio Jesus de palavra, né? No princípio era a palavra, ele é a própria palavra. Então, a igreja não pode jamais ter qualquer outro fundamento que esteja fora da Escritura. E ele diz, do versículo 21 e 22, os dois versículos começam com no qual, né? No qual. Quem é o qual aí? É o próprio Cristo, né? Termina o 20 assim: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, ou seja, nesse Cristo, né, no qual todo o edifício, que é a igreja é construída sobre o fundamento. O fundamento, a Escritura, que registra o mistério de Cristo pela obra do Espírito nos apóstolos e profetas. E o edifício construído sobre ela, esse povo, esse novo homem, a igreja, composta de judeus e gentios convertidos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a Escritura, Cristo e a Escritura são tanto o fundamento, a origem da igreja, quanto o
propósito da igreja. A igreja existe para ser santuário dedicado ao Senhor. E é justamente o Senhor que é o fundamento da igreja. Cristo é o princípio e o fim da igreja. Ele é o propósito final e a origem. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas, né? Todas as coisas fecham seu ciclo e o seu propósito em Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Todo edifício bem ajustado cresce, mas cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aí no 22, no qual, ou seja, em Cristo de novo, né? Também vós, que somos nós aqui, juntamente com quem? Aquele deixou oculto, mas é juntamente com os judeus que se convertem, né? No qual também vocês, que eram gentios, juntamente com os judeus convertidos, estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja, nós somos edificados em Cristo, ajustados em Cristo, crescemos para santuário em Cristo, fundamentados na palavra. Tira a palavra, então, da igreja. O que sobra? Sobra ruínas, porque quando um edifício desaba, o nome que se dá é tragédia e ruínas. Então, nunca poderemos tirar nem a pedra angular, nem o fundamento, como Paulo vai dizer aos Coríntios, né, que não é possível lançar outro fundamento além do que está lançado, que é Cristo Jesus. Nós não podemos tirar e nem a Escritura como norte, como padrão, como a limitadora da nossa compreensão, do nosso entendimento, tanto limitadora, quando pensamos em errar, quanto expansora, né? Porque ela também nos aumenta a visão de Deus, nos ensinando sem parar sobre esse Cristo. Então, várias verdades são expostas nesse texto. Primeiro, para a gente encerrar, nós não podemos olhar para Israel, nem exageradamente, como alguns cristãos costumam fazer, como se Israel, todo Israel como etnia, fosse povo de Deus. É um exagero, não é, né? Tem muitos israelitas que são muçulmanos, israelitas ateus, tem. Mas não podemos também deixar de cumprir a ordem do Salmo 122, verso 6. Né? Salmo 122, verso 6, que nos instrui a orar pela paz em Jerusalém. Aquele povo é o povo que nos herdou os patriarcas, nos herdou a Escritura e o Cristo segundo a carne. Devemos orar por Israel e torcer para que Israel ganhe essa guerra, por motivos tanto políticos quanto espirituais. É necessário. Mas nós devemos lembrar que ser igreja em Cristo é maior do que isso. Ser igreja em Cristo e ter a experiência de ser edificado para ser um santuário dedicado ao Senhor, e o papel de um santuário é qual? O que é um santuário? Um santuário é um lugar que abriga algo santo. Isso torna aquele lugar um santuário. Não é? Nós somos edificados para sermos santuário ao Senhor, ou seja, nós abrigamos algo santo. E esse algo santo é tanto a presença do Espírito quanto a palavra de Deus. O mistério de Cristo revelado está em nós. Ser igreja é mais precioso do que ser israelita. Mas ser israelita pode ser uma bênção, né? É um duplo privilégio, vamos pensar assim, né? Para aqueles que são cristãos. Eles estão em Cristo, enxertados nesse novo homem criado em Cristo, na cruz, mas também descendem dos patriarcas. É um duplo privilégio. Mas não há distinção aqui para nós. Ser igreja é precioso demais. Não troque isso por nada. A experiência de ser igreja, e é por isso que nós, quando olhamos um para os outros, devemos nos alegrar, porque Deus continua edificando, salvando e enxertando na igreja.
Que Deus nos abençoe, que a gente seja sempre edificado, que a gente nunca dê um passo fora do fundamento. Que a Escritura seja tanto a cerca que nos protege de cair no abismo, quanto a porta que nos leva a lugares mais altos, mais sublimes do conhecimento de Deus. E jamais deixemos de perceber o milagre que é a igreja. Nós estávamos longe, sem Cristo e sem Deus no mundo, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse trecho da Escritura, pelo privilégio, Deus, e o milagre de termos sido feito igreja em Cristo e termos sido, Deus, ajuntados a irmãos que vieram, Deus, da velha aliança, do velho povo, para este novo homem criado em Cristo, que de ambos o Senhor fez um só. E a igreja, Deus, é essa maravilha. Não nos permita perder isso. Não nos permita deixar de olhar isso e de valorizar isso, mas também de orar por aquele povo, Deus, pela Jerusalém, pelo povo de Sião. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de Israel nesse período e que o Senhor os fortaleça. Não, ó Deus, por motivos místicos ou esotéricos, mas simplesmente, ó Deus, porque são um povo a quem devemos certo tipo de gratidão por nos legar tudo o que temos hoje como igreja. Mas está em Ti, não neles, ó Deus, a nossa bênção. Está em Ti o nosso fundamento. E é em Ti que somos edificados, e não em Israel. Então não nos permita também exagerar esta bênção e essa preocupação e perdemos de vista, Deus, o nosso real fundamento, que é a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e cresçamos para santuário ao Senhor e sejamos edificados em Ti, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. É a nossa oração em nome do Messias Jesus. Amém. Deus abençoe.